Amados, nós estamos debaixo de um mover, e eu digo mover porque é algo que vem da parte de Deus. Quando vem da parte do homem, é uma opressão, mas quando é da parte de Deus, é um mover. E nós estamos debaixo de um mover de amor ao próximo. Nós temos falado continuamente a respeito de amar ao próximo como a si mesmo. Nós chamamos este momento de você é importante. Estivemos por um período e vamos continuar desafiando a nós, nos desafiando, para estarmos saindo da zona de conforto, avançando em amor ao próximo, nos doando pela vida do próximo, nos entregando uns pelos outros. Mas antes de amar ao próximo como a si mesmo, a palavra nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre o quê? Todas as coisas. Fala para a pessoa do seu lado assim, bem carinhosamente, olha no olho dela e diga assim: todas, no grego, significa todas. Amados, nós devemos aprender a amar ao Senhor com todas as coisas. E eu quero nessa noite dar uma pausa no momento onde nós temos falado a respeito da importância do próximo, para falarmos a respeito da importância de Deus. Para falarmos a respeito de honrar a Deus com o nosso recurso. De honrar a Deus com o nosso dinheiro. De honrar a Deus com a nossa riqueza. E falar de recurso é muito mais do que falar somente de recurso. Falar de recurso é falar de onde está o nosso coração. Falar de recurso é falar de onde nós estamos colocando os nossos esforços. E, em especial, hoje eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 7. Pastorear, amados, é conduzir ovelhas a pastos verdejantes. Por meio da palavra, ouvir da parte de Deus qual é o alimento necessário para aquele rebanho. É por isso que eu e você, preste atenção no que eu vou lhe dizer. É por isso que eu e você não podemos nos conformar em ficarmos em casa assistindo às pregações dos maiores pregadores somente. É por isso que eu e você precisamos congregar. Porque quando eu e você congregamos em um corpo, estamos inseridos em um corpo específico, esse corpo específico recebe da parte de Deus direção específica para estar cada vez mais santificado. Quando eu e você, em contrapartida, ouvimos mensagens somente, não estou dizendo que é errado, ok? Mas quando eu e você somente ouvimos mensagens pela internet, sabe o que nós fazemos? Nós buscamos pregadores que afaguem o nosso coração. Geralmente buscamos pastores e mensagens que digam respeito de algo que nós queremos ouvir. Mas quando nós estamos inseridos em uma comunidade, quando nós estamos inseridos em um corpo, o Senhor é quem nos conduz a pastos verdejantes, amém? Ou seja, é Ele que por meio de uma liderança, por meio de pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, por meio deste corpo que o Senhor presenteia a sua igreja, é que nós então somos edificados. Nunca pense você que o Senhor não está trabalhando por meio da mensagem que está sendo pregada do púlpito da igreja que você congrega. Porque é por meio do púlpito que o Senhor traz o alimento para aquela congregação específica. E nessa noite, eu quero chamar a nossa atenção. Eu quero chamar a nossa atenção por meio de
princípios que diz respeito a como nós devemos lidar com as nossas riquezas. A respeito de como eu e você podemos ser aqueles que honram ao Senhor da forma que lhe é devida. Em nome de Jesus. Então eu quero convidar você que encontrou Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 7, a ficar de pé. Amém. O texto diz assim: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, nos achegamos a Ti nessa noite, de forma ousada, clamando a Ti pela Tua intervenção nas nossas vidas, clamando a Ti por revelação do alto, clamando a Ti por uma mudança da qual o Teu Espírito é capaz, por meio da palavra, imprimir em nossa vida e transformar-nos radicalmente. Nos achegamos a Ti, Senhor, pois para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Nos achegamos a Ti desesperadamente, Pai, buscando uma mudança, na expectativa de que esta semana, que começa hoje, estando aqui como primícia, seremos transformados, para que nesta semana que se inicia hoje, nos tornemos mais parecidos contigo do que na semana passada, que se findou ontem. Senhor, nós nos achegamos a Ti por meio da Tua palavra e pedimos: transforma-nos, Senhor Deus, nessa noite. Revela o escondido para nós. Permita-nos ouvir aquilo que não conseguimos ouvir até hoje. Permita-nos entender aquilo que não entendemos até hoje. Mas acima de tudo, permita-nos agirmos da forma pela qual não conseguimos agir até hoje. Para que a nossa vida, Senhor Deus, reflita a Tua glória. E que de glória em glória possamos, Senhor, nos achegar à estatura do varão e da varoa perfeitos, Pai. No nome precioso de Jesus. E mais, Senhor, não me deixe estragar nada do que Tu tens para essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Amados, eu quero iniciar por meio do versículo 7, onde a palavra nos traz um alerta, uma luz amarela de atenção, onde está escrito: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Não sejamos nós sábios por aquilo que vem da nossa própria compreensão. Não sejamos nós sábios por aquilo que nós concluímos entre o tico e o teco da nossa cabeça. Não sejamos nós sábios por aquilo que pode aparentar uma coisa, quando a palavra de Deus quer dizer outra. Não sejamos nós sábios aos nossos próprios olhos, mas que possamos temer ao Senhor. Temer ao Senhor é se colocar na presença dEle como aquele que pode fazer todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, sejam elas de avanço ou de paralisação. Que nós possamos nos achegar perante o Senhor como a única fonte de respostas e de sabedoria para a nossa vida. Uma vez um irmão disse para mim: eu larguei outros ensinamentos, eu larguei outras filosofias, porque eu aprendi e eu entendi que Jesus é o suficiente para mim. Que nós possamos entender nessa mesma forma, nos achegando nesse texto, entendendo que
A sabedoria que os nossos próprios olhos ou nossa própria experiência é capaz de gerar em nós, ela é infinitamente menor do que daquele que teme ao Senhor. Porque aquele que teme ao Senhor encontra em sua palavra a verdadeira e única sabedoria. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Distancia-te do mal. Deixe o mal de lado, fuja do mal, corra do mal, abandone o mal. Aparta-te do mal, pois será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Ou seja, se você fizer isso, você vai sentir na pele o que é viver na sabedoria de Deus. E nós nos achegamos então por meio deste início, por meio desta forma de entrar num assunto onde no versículo 9, nós encontramos aqui um princípio. Diga comigo, princípio. Aleluia. Está escrito assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Antes de nós entrarmos nestes textos, eu quero percorrer contigo em alguns outros textos, para que nós possamos ter um pouquinho mais de abrangência, para voltarmos aqui com um pouco mais de propriedade. Nós vemos por meio da palavra de Deus inúmeras situações onde se fala de recurso, onde se fala de dinheiro, ora sendo ofertado, ora sendo feito por meio de pacto, ora sendo feito por meio de dízimos, ora sendo feito por meio de ofertas de primícia, ora sendo feito por meio de sacrifício. E é importante nós termos esta abrangência, este panorama, para que a gente possa então compreender, porque quanto mais eu e você lemos as Escrituras, quanto mais eu e você lemos a palavra de Deus, nós conhecemos o coração de Deus e também o coração do homem. E conhecer o coração de Deus e conhecer o coração do homem é fundamental para que eu e você possamos colocar em prática assuntos dos quais o Senhor requer de nós. Amém? Então, eu quero lembrar-nos de alguns momentos. O primeiro momento é o momento onde nós vemos pela primeira vez a palavra falando de uma oferta feita pelo homem, que é uma oferta feita por Caim, duas ofertas feitas, uma por Caim e outra por Abel. O texto em Gênesis capítulo 4, versículo 3 diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Aqui nós vemos Caim trazendo uma oferta, e a palavra diz, de fato, uma oferta. E vemos Abel trazendo das primícias, primeira vez que essa palavra aparece, primícia, que quer dizer a primeira parte, que também quer dizer a melhor parte, do seu rebanho e da gordura deste. Um segundo momento onde eu quero trazer a vocês nessa noite, nós vamos voltar depois para Caim e Abel com um pouco mais de propriedade, mas eu quero só pincelar algumas coisas antes. O segundo momento que eu quero trazer a você por meio das Escrituras é quando Abrão, em Gênesis capítulo 14, versículo 18, tem um momento de entregar dízimos a Melquisedeque, onde ele diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E aqui então nós vemos, e de
tudo lhe deu Abrão o dízimo. Este momento ele ainda não era dentro da lei mosaica, ele não estava, Abrão obviamente, ele está muito antes de Moisés, né? Ele está muito antes, por volta de 500, entre 500 e 600 anos antes de Moisés. E nós vemos aqui então, Abrão sem ensinamento algum, sem mandamento algum, sem ordem alguma de ninguém, onde as escrituras que nós temos como verdade possam nos dar como pista, né? Nós podemos idealizar, podemos imaginar, podemos pensar em fatores histórico-culturais, mas a palavra que nos diz respeito, que é a verdade para a nossa vida, nos mostra então esse momento como sendo um momento onde Abrão, do nada, deu o dízimo de todos os despojos de guerra a Melquisedeque, rei de Salém. Um terceiro momento que eu quero lembrar nas escrituras para nós nessa noite, é um momento onde Jacó faz um pacto com Deus. Antes ainda da lei mosaica, antes ainda de que o dízimo fosse ordenança de Deus. Em Gênesis capítulo 28, versículo 20, está escrito assim: fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que ergui por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então nós vemos aqui Jacó tomando uma decisão e fazendo um pacto com Deus, dizendo, Deus, a partir de hoje, tudo que chegar às minhas mãos, por meio de vitórias, por meio de conquistas, eu darei ao Senhor o dízimo. E aí, então, mais ou menos 500 anos depois, nós temos Moisés, onde ele sai com o povo do Egito, vai para o deserto, e durante este início de jornada, ele tem um encontro com Deus. E no encontro com Deus, então, nós vemos como instituição da primeira lei, nós vemos então também, adjunto a isso, a instituição do dízimo. Lá em Levíticos, capítulo 27, versículo 30. Onde está escrito assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Vamos repetir isso junto? Diga, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Aleluia. O dízimo, então, ele se tornou considerado propriedade irrestrita de Yahvé. Propriedade pela qual nunca deixou de ser do Senhor. E por meio de todo o Antigo Testamento daqui em diante, nós vemos o povo hebreu, por inúmeras vezes, fazendo com que isso seja abordado, trazendo isso como ensinamento. Nós encontramos puxões de orelha de profetas, onde aqueles que não estavam fazendo eram considerados como aqueles que roubavam do Senhor. E nós encontramos então uma forma muito específica ao longo do Antigo Testamento para tratar esse assunto. E nós então damos continuidade. Um outro momento onde eu quero mostrar na palavra de Deus é o momento de Davi, quando ele vai levantar uma oferta ao Senhor, e ele então escolhe ali um terreno que era de um homem chamado Ornã, né? E nós conhecemos também esse texto. E no momento onde Ornã, antes de Davi se aproximar a ele, Ornã vê um anjo, ele fica temeroso. Quando Davi se aproxima, ele diz, Davi fala que quer algumas coisas que ele tinha para fazer uma oferta ao Senhor. Ornã diz, olha, pega o que você precisar, não precisa me pagar nada. Mas Davi insiste em dar valor àquilo, em pagar algo. E ele diz, no 1 Crônicas capítulo 21, versículo 24 em diante: tornou o rei Davi a Ornã, não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Vamos repetir, nem oferecerei holocausto
que não me custe nada. Aleluia, glória a Deus. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Muito dinheiro, gente. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E aí nós então temos um período de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. E nós então vamos para o Novo Testamento, momento onde Jesus aparece, na verdade ele não aparece, ele nasce, né? Ele só aparece depois que ele ressuscita. Mas ele nasce e ele está ali no meio daquela geração, daquele povo, naquele momento. E nós podemos encontrar alguns momentos que os textos do Novo Testamento também vão estar trabalhando este valor, este princípio, por meio de algumas circunstâncias. O primeiro que eu quero passar a você é quando o próprio Jesus então chega e fala com os escribas e fariseus e dá neles uma bronca, lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, onde está escrito assim, palavras de Cristo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Se você for lá em Mateus 23, você vai perceber que é um texto onde Jesus está literalmente descascando os escribas e fariseus. Ele está os chamando de hipócritas, está de certa forma, tentando abrir os seus olhos, mostrando para eles que eles eram pura falsidade, que eles viviam na hipocrisia, que eles viviam na aparência de santos, mas por dentro não tinham nada de santos. E nós vemos Jesus de início falando: vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, de coisas tão pequenas. Vocês são legalistas em coisas tão pequenas. Mas aí ele diz: e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. E ele então enfatiza aquilo que nasce de dentro para fora, porque o que Jesus quer fazer no Novo Testamento, ele faz em nós e continua fazendo até hoje, é mudar, porque a lei, enquanto a lei é de fora para dentro, o que Jesus vem para fazer por meio da graça, ele é de dentro para fora, amém, amados? Isso é o que Jesus está fazendo nesse texto mais uma das vezes. É o que ele está apontando, ele falando: olha, vocês têm que prestar atenção na justiça, na misericórdia, na fé de vocês. Esses detalhes, eles são muito importantes. Mas em momento algum ele diz muito mais importante. Em momento algum ele diz: isso é importante e o resto não. Muito pelo contrário, ele diz: devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, quando Jesus tem a oportunidade de falar com escribas e fariseus, ele faz questão de respaldar a prática do dízimo. Olha que interessante. E nós precisamos estar atentos com essas coisas, amados. Porque em determinados outros assuntos, onde se fala da época da lei para a época da graça, são adressados também. Por exemplo, o sábado. Pastor, então se a gente tem que dar o dízimo, talvez você pense, então a gente também tem que guardar o sábado. Mas Jesus falou a respeito do sábado. E quando ele falou a respeito do sábado, ele disse: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O filho do homem é o dono do sábado. Em outros momentos, Paulo diz que o próprio Cristo é o nosso sábado hoje. Ele é o nosso descanso. Poxa, pastor, então o meu filho que não me obedece, eu tenho que levar ele para fora da cidade, eu tenho que apedrejar ele. Não, o Novo Testamento nos mostra que nós devemos ensinar aos nossos filhos, e os nossos filhos têm que honrar os pais, e os pais têm que não provocar os seus filhos. Nós encontramos por meio das Escrituras assuntos específicos, e aqui é o momento onde Cristo está falando a respeito do dízimo. E nós não podemos desprezar isso aqui. Tem alguém aí? Nós não podemos desprezar isso aqui. Façam essas coisas. Sejam justos, sejam misericordiosos, tenham fé, mas não omitam as outras.
quais? De dar o dízimo. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20, Jesus, no Sermão do Monte, ele diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Pois em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será condenado. Mínimo no reino dos céus. Perdão, será condenado, que pulou de página aqui e aí eu fiquei perdido. Será condenado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar, ou seja, que cumprir e ensinar, eu quero ser esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que a justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus. Espera aí, mas não são esses que estavam dizimando até das pequenas coisas, da hortelã, do endro, do cominho? E não são esses mesmos que Jesus não omitiu esta prática? Não deveria eu então fazer o que sempre foi feito por meio dos meus irmãos judeus? E muito mais, porque agora a palavra está me ensinando que eu preciso exceder a justiça deles. A palavra está me ensinando que dizimar é aquilo que é o fundamento, mas existe algo que precisa ser feito além disso. E para piorar a situação, amados, dentro das escrituras ele ainda diz piorar no sentido bom, né? Aquele piorar que é gostoso quando a gente gosta de apanhar, né? Eu gosto de apanhar das escrituras o tempo todo. E eu estou aqui para que você faça aquilo que é certo. Ainda que eu fale daquilo que eu gosto ou daquilo que eu não goste. Ainda que eu fale daquilo que às vezes eu me sinto constrangido e envergonhado, eu preciso vir aqui e pregar a palavra para você. E eu preciso pregar a palavra para você quando o Senhor me sinaliza no meu coração, como teu pastor, que há algo de errado na igreja. E há algo de errado na igreja. Nós precisamos viver esta realidade. E nós vamos avançar ainda nos ensinamentos. Vocês sabem que nós não temos a prática de colocar os nomes nos envelopes. Vocês sabem disso. E nós zelamos por essa prática, porque é uma prática pela qual nós não temos o porquê de saber quem dizima, quem não dizima, quanto dá, quem não dá. Mas quando nós pegamos o total da igreja e multiplicamos pela quantidade de adultos, e entendemos que está sendo ofertado, dizimado, uma média de R$80 por adulto que trabalha, de duas uma, ou está todo mundo ganhando um salário mínimo, ou tem gente que não está cumprindo com a honra que deve ser dada ao Senhor. E da mesma forma, e aqui eu quero compartilhar meu coração com você, da mesma forma em que, se nós estivermos em uma estação onde eu encontrar algumas histórias repetidas de pessoas que estão fofocando, ou que estão mentindo, ou que estão roubando, eu tenho como dever conduzi-los a pastos verdejantes. Então, seja qual for o assunto, seja qual for a temática, seja qual for a necessidade da igreja, é minha obrigação estar aqui, apresentar as escrituras para vocês e deixar com que esta espada nas mãos do Espírito possa operar em cada coração aqui. E eu oro para que nessa noite isso se cumpra no meio de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Então, até aqui nós estamos vendo como é algo que é recorrente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e é avalizado por Jesus. Nós podemos avançar e podemos encontrar outras situações onde nós encontramos em Malaquias 3:10, por exemplo, especificamente, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Amados, neste momento a palavra está dizendo que o dízimo é para a igreja. Não é, perdão, vou corrigir. É para o Senhor, mas entrega-se na igreja.
O dízimo não é algo que você administra por si só. Ele não é algo que você diz, ok, vou separar 10% do quanto eu ganho e vou comprar cestas básicas para pessoas que eu conheço que são necessitadas, vou ajudar um primo meu que está com a conta de luz em aberto, vou fazer isso. A palavra nos mostra. A palavra nos mostra, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E o que é mantimento na casa de Deus? O que é mantimento na igreja? Mantimento na igreja é o salário pastoral, também. Olha lá, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Amados, eu não estou inventando nada, está na palavra de Deus. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Honorário é salário. Os presbíteros que presidem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. A palavra nos mostra que há uma importância em ter um lugar onde nós chamamos de igreja, esta igreja receber o dízimo daqueles que congregam nela, e de que por meio desse dízimo, os presbíteros, ou seja, aqueles que estão liderando, aqueles que principalmente estão estudando, se afadigando ao aprender a palavra de Deus e ensinando, recebam os devidos, ou melhor, dobrados honorários. A palavra nos mostra que há uma necessidade, e agora vamos pensar aqui um pouquinho a respeito disso. 2019 depois de Cristo, igrejas abertas, o evangelho sendo pregado, o zelo para que as doutrinas apostólicas permaneçam fiéis. E nós só temos isso até hoje, porque pessoas em suas fidelidades honraram ao Senhor com a primícia de tudo aquilo que receberam. E puderam então fazer com que esta engrenagem do reino de Deus, de forma não só espiritual, mas física também, continuasse funcionando até hoje. Uma vez eu me deparei com um grupo de desigrejados que estavam falando mal da instituição igreja. E num determinado momento eles começaram a falar a respeito de um pregador que ele estava ali falando de um assunto que tinha a ver com o que eles estavam defendendo. E quando fomos ver, o pregador, ele era pastor de uma igreja. O livro era de uma editora de uma igreja. E nós vemos isso constantemente, pessoas que hoje desdenham o evangelho, pregam, defendem com todo o esmero, com toda a força, a respeito de coisas que não são nem bíblicas, mas por meio de um recurso que há 2019 anos, ou melhor, se você quiser ainda fazer um cálculo retroativo, colocando ainda desde a época de Abraão, nós vamos para mais de 4.000 anos. De recursos que são trazidos à casa do tesouro, ou melhor, à igreja, para que haja mantimento na casa de Deus. E nós não podemos parar por aqui. Ah, pastor, mas Paulo construía tendas, Paulo era bivocacionado, glória a Deus pela vida de Paulo. Mas ainda Paulo, num determinado momento, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, capítulo 10, olha o que ele diz aos Coríntios. 2 Coríntios, 11, versículo 8. Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. Paulo está falando aqui que enquanto ele estava com os coríntios ensinando, outra igreja estava pagando seu salário. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Aqui nós vemos duas coisas: o coração daquele que ensina a palavra de Deus, que deve ser desapegado às coisas desse mundo. Ele ensina isso como estilo de vida. Ele não somente fala, mas ele mostra isso.
Ele mostra isso, ora fazendo tendas. Ele mostra isso, ora passando por provações e necessidades. Ele mostra fazendo essas coisas. E eu creio que este deve ser um caminho daquele que prega, estar desapegado. Não tem nada de errado em viver uma vida boa. E eu quero chegar lá, porque eu tenho sido muito abençoado. Mas Paulo está aqui mostrando a essência de um coração. Mas ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele está dizendo aos coríntios, olha, eu despojei outras igrejas. Eu peguei dinheiro de outras igrejas. Na versão King James está falando, roubei de outras igrejas, recebendo salário para servir vocês. E aí se você for mais um pouquinho adiante, no capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 13, ele diz o seguinte, porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me esta injustiça. Ou seja, no final da sua segunda carta, ele ainda diz, olha, se há algo que eu posso dizer a vocês, coríntios, que são inferiores às outras igrejas, é de que eu não fiz vocês pagarem o meu salário. Que ousadia. Mas eu acho que Paulo era um homem de princípios, né? Nós precisamos ver isso com os olhos das Escrituras, minha igreja amada. Precisamos entender as coisas como elas são. E não sermos iludidos, sábios aos nossos próprios olhos. Precisamos entender com profundidade o que as Escrituras nos apontam. Jesus, no Sermão do Monte ainda, no capítulo 6, versículo 24, ele diz, preste atenção nisso. Ninguém podeis servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em primeiro lugar, Jesus, quando está ensinando a respeito de dois senhores, quando ele está ensinando a respeito que no nosso coração precisamos ter somente um trono que cabe Deus nele e nada mais, ele faz questão de exemplificar de que o outro senhor se chama riquezas ou mamon. Ele faz questão de mostrar de que, primeiro, nós não podemos dividir Deus com as riquezas. E em segundo lugar, que é muito mais impactante para nós, esse texto, é que ele está dizendo que não há meio termo. Talvez você pense assim, poxa, eu honro ao Senhor. Talvez eu não honre como eu deveria, mas eu também não desonro. Eu não honro, mas também não desonro. É possível isso? Jesus está dizendo que não. Ele está dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. E ele ainda fala que ele está falando a respeito de Deus e das riquezas. Ou seja, Jesus está nos colocando à prova. Jesus está colocando o nosso coração na parede. Jesus está dizendo, querido do meu coração, se você se aborrece quando se fala a respeito de recurso para Deus, é porque você está se aborrecendo com o Senhor errado. E esse Senhor errado é aquele que tem o trono do seu coração. Como está o teu coração neste exato momento? Aborrecido com o que eu estou falando? Ou inspirado em receber revelação para se tornar ainda mais generoso? Neste momento o seu coração é colocado à prova. Neste momento o Espírito pode operar no seu coração se você se arrepender agora e clamar por Ele. Porque o seu coração é lugar de Deus e não das riquezas desse mundo. O seu coração foi feito para que Deus habite nele e nada mais. Olha só, nós vemos na oferta da viúva pobre, Marcos capítulo 12, versículo 41, assentando diante do gasofilácio. Pensa numa igreja
Interessante. Jesus se assenta diante do gasofilácio. Observava Jesus. Gente, pensa, eu não consigo nem me imaginar fazendo negócio. Observava Jesus. Está aí na tua Bíblia. Observava Jesus. Como, aqui é uma palavra-chave, como o povo lançava ali o dinheiro. Jesus não estava somente observando quanto, mas ele estava observando como. Eu quero te dizer que a partir de agora, eu oro para que em nome de Jesus o Espírito comece a operar no teu coração. Até aqui nós trouxemos algumas coisas que precisavam fazer fundamento no teu coração, mas eu oro que a partir de agora o Espírito comece a trabalhar no teu coração, para que essa revelação que precisa gerar realidade dentro de você, possa se tornar então, de fato, essa realidade que eu e você precisamos em nome de Jesus. Amém? Jesus observa como o povo lança ali o dinheiro. E a história continua dizendo, ora, muitos ricos depositavam grandes quantidades, vindo, porém, uma viúva pobre. Uma viúva pobre. A mesma que Jesus pede para que a igreja cuide dela. A mesma que Jesus mostra como a parte mais frágil da família. Vindo uma viúva pobre, depositou 2 moedas correspondentes a um quadrante, amados, menos de 25 centavos. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, pensa na cena, Jesus ali do lado observando quem depositava e quanto era depositado. Aí ele olha aquela viúva, vai chamar os seus discípulos, chama os seus discípulos e diz a eles, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Diga comigo, sobrava. O que lhes sobrava é o extremo e perfeito oposto do primícia. Uma coisa é o resto, outra coisa é a primeira parte. Uma coisa é o que sobrou, porque já se foi feito tudo o que se podia fazer e sobrou. Outra coisa é o início. A palavra de Deus nos diz que nós devemos dar honra a quem lhe é devido. A quem lhe é devido, que a honra dê honra. E nós precisamos entender que se eu e você fazemos, porque amados, isso daqui não é uma questão de dinheiro, isso aqui é uma questão de salvação, isso aqui é uma questão de compreensão, de revelação, de redenção, porque Ele nos comprou primeiro, Ele nos comprou, Ele nos tirou da escuridão, nós estávamos perdidos, nós estávamos na escuridão, nós tínhamos um único destino e esse era o destino de morte. E Ele então paga com a sua própria vida. Ele paga com a sua própria vida as nossas vidas. E esse é o princípio de redenção, porque quando eu e você entendemos isso, nós entendemos imediatamente que se Ele nos comprou, e nós, se você tem interesse em entender um pouco mais em relação a isso, leia o livro de Ruth. A história de Ruth com Boaz é justamente a revelação de redenção. Quando Ele então nos compra, nós nos tornamos dele. Agora, como é que nós iremos nos tornar dele se as nossas coisas não são dele? Vou repetir. Como é que nós vamos nos tornar dele se as nossas coisas não são dele? E é por isso que há uma grande diferença quando nós entregamos ao Senhor o que sobra, de quando nós entregamos ao Senhor o que é primeiro, o que é primícia. E é isso. A primeira lição que Jesus está trazendo aqui aos seus discípulos. A segunda lição é que ela deu tudo porque ela tinha a revelação que Jesus era tudo para ela. Que o Senhor era tudo para ela. O Senhor é tudo para nós. E nós precisamos entender como é que nós estamos lançando o nosso dinheiro.
Qual é a motivação que há por trás do nosso coração quando nós trazemos o nosso dízimo, quando nós devolvemos o nosso dízimo, ou quando nós trazemos uma oferta na casa de Deus? Sabe, amados, eu e você temos a tendência de sermos mais generosos com projetos do que com Deus. Porque o projeto, muitas das vezes, ele é de próprio benefício. Quando há uma necessidade de um departamento para as nossas crianças, quando há uma necessidade para um ar-condicionado, para a troca de algo que nos incomoda, nós temos mais generosidade, muitas das vezes, com estas coisas. E nós precisamos entender que dar ao Senhor é dar para o Senhor. Nós precisamos entender que devolver o dízimo ao Senhor é devolver a Ele aquilo que já era dele, independentemente do que se vai fazer com aquilo. Nós temos a tendência de ficarmos mais confortáveis quando há fidelidade no líder. Quando nós vemos com os nossos próprios olhos aquele dinheiro sendo bem gasto. Não é verdade? Eu sou assim. É mais fácil para nós entendermos quando aquilo está sendo bem administrado e nós dizemos, poxa vida, está valendo a pena dar. Mas espera aí. Se eu estou devolvendo aquilo que já pertencia a Ele, por que é que tem que valer a pena dar? Se na verdade eu não estou dando ainda nada quando eu estou falando ainda a devolver os meus dízimos. Sabe quando é que nós damos? Quando os dízimos já foram devolvidos e nós então podemos ofertar ao Senhor. Há um princípio por trás disso. Há um princípio que continua sendo avalizado por Jesus. Há um princípio que continua estando ainda em voga para mim e para você. Muitas das vezes nós dizemos, poxa vida, o que é que vai ser feito com o meu dinheiro? Teu dinheiro? Meu dinheiro? Será mesmo? Amados, existem momentos na palavra de Deus onde nós vemos Deus agindo em determinadas situações, em tempos específicos. E até mesmo quando parece que aquilo não quer dizer a nós, na nossa geração, ou no contexto em que nós estamos, ainda assim nós podemos conhecer o coração de Deus. Porque quando eu e você conhecemos a palavra de Deus, quando eu e você conhecemos aquilo que Deus fez, como Deus agiu, como Deus respondeu, como Deus reagiu mediante aquilo que vai acontecendo ao longo da história de Deus que vai sendo narrada, nós podemos conhecer a essência de quem Deus é. Quantos creem nisso? Quando nós lemos a palavra de Deus e nós vemos Deus às vezes se irando, ora se alegrando com o povo, nós podemos tirar dali lições e entendermos Deus de uma forma melhor. E eu quero convidar você, lá em Malaquias, capítulo 1, do versículo 6 em diante, eu quero ler com você um momento onde Deus se ira com os seus sacerdotes. E como Deus trata este momento, este episódio, com estes homens. Porque eu creio que nós lendo isso, nós conheceremos mais a Deus. Malaquias, 1º capítulo, versículo 6 em diante. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, diz o Senhor por meio do profeta, né? Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Veja que Deus está questionando sobre sua honra e seu respeito. Mas afinal de contas, do que é que Ele está falando?
Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Poxa vida, agora ele está falando de desprezo. Vós dizeis, em que é que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E ainda perguntais, em que é que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Vocês estão pensando, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, o animal coxo ou animal enfermo, não é isso mal? Eles aqui estavam trazendo animais imperfeitos para o altar, para o sacrifício. E veja que Deus se sente desprezado por isso. Agora, pois, ora, apresenta, faz o seguinte então, Deus falando, apresenta-o ao teu governador. Pegue uma pessoa de autoestima, alguém que é relevante na cidade, que ocupa um cargo de liderança, e dá para ele esse tipo de presente. É o que ele está falando. Dá para ele. Apresenta ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Obviamente não. Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa. Ele está dizendo, olha, vocês vão lá e clamam ao Senhor. E oram pedindo para que Ele possa intervir nas suas necessidades. Mas é com essa oferta que está nas mãos de vocês que vocês fazem isso. Vocês oram pedindo ao Senhor, mas com esse tipo de oferta. Imperfeita. Uma oferta qualquer. Uma oferta que você teria vergonha de entregar para qualquer outro líder. Para qualquer outra pessoa de cargo, de alto escalão. Qual é a oferta que nós temos trazido ao Senhor? Qual é o valor que eu e você estamos dando e depositando quando pensamos em honrar aquele que nos comprou? Veja o que Deus diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Preste atenção, diz o Senhor, eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei a vossa mão a oferta. Amados, Ele está falando de oferta. Ele está falando dos recursos trazidos à casa do Senhor. Ele se sentiu desprezado, sem honra, desrespeitado, sem prazer naqueles que traziam ofertas maculadas, ofertas que não eram dignas da honra devida ao Senhor. Eu oro para que você seja um crente de boca cheia, que você seja um cristão genuíno em todas as áreas da tua vida. Eu oro para que você, ao levantar as mãos, o teu coração vá junto. Eu oro para que quando você diz que Ele é o teu dono, Ele seja de fato dono de tudo aquilo que você tem. Eu oro para que você rompa na tua generosidade, que você ame a Deus sobre todas as coisas, para que você seja capaz de amar ao próximo como a si mesmo. Eu oro para que a riqueza desse mundo sirva como algo que você é capaz de honrar a Deus com ela. John Wesley disse, ganhe o máximo que puder, economize o máximo que puder e dê o máximo que puder. Que nós possamos ser generosos, que nós possamos devolver os nossos dízimos ao Senhor sem o menor problema. Amado, eu fico imaginando se essa igreja fosse se todas as pessoas dessa igreja pudessem devolver os seus dízimos, quão avançado nós estaríamos
Desculpa, tá? Eu fiz um cálculo baixo essa semana. E nós estaríamos recebendo, no mínimo, uma arrecadação dobrada do que nós estamos arrecadando. Nós teríamos mais pastores trabalhando nessa igreja. Nós estaríamos ajudando Guiné-Bissau com muito mais recursos. Aliás, quero te dar uma boa nova. O pastor Everton abriu mais um ponto de pregação em Guiné-Bissau. Pode aplaudir o Senhor. Nós temos agora um lugar que ainda é emprestado em Bissau, onde o pastor Alberto está ali cuidando, e nós temos em Bissorã, 70 quilômetros ali da capital, um lugar onde é a casa do pastor Everton, e ele abriu então, como na sala principal, a igreja, dentro da casa dele, que também é na África. Guiné-Bissau fica na África, para quem não sabe. Quanto mais nós poderíamos estar ajudando? O Jonas ali da CMM, nós temos ajudado ele desde então, desde quando nós fizemos aquele hambúrguer, mas nós poderíamos estar dando muito mais para ele mensalmente. Nós poderíamos estar fazendo muitas coisas, mas amados, é necessário que primeiro nós entendamos que nós não estamos fazendo para tudo isso. Tudo isso é muito lindo, tudo isso é estimulador. Tudo isso nos leva a pensar que nós poderíamos ser mais relevantes, mas o fato é que se nós não estamos devolvendo o dízimo, nós não estamos honrando ao Senhor. Amados, se eu pegasse todo esse dinheiro, e obviamente que eu não ia fazer isso, e queimasse ele, na segunda-feira, você teria honrado ao Senhor teu Deus com as primícias de tudo aquilo que chega às tuas mãos. E é isso que a palavra está ensinando para nós. É óbvio que nós não fazemos isso, muito pelo contrário, nós oramos para que o recurso se multiplique e a gente seja sábio em fazer isso. Mas a motivação do teu coração, do meu coração, deve ser o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós devemos entregar a Ele aquilo que já é dele por direito. Nós devemos devolver a Ele. Amados, quantas vezes nós não observamos ou ouvimos histórias de casais que brigam, um quer começar a praticar isso, o outro não quer praticar isso. Nós temos uma história bem interessante que fala a respeito disso. Lá em Atos capítulo 5, história de Ananias e Safira. Um momento em que a igreja estava passando por uma tremenda necessidade. E por meio dessa tremenda necessidade, todos iam lá, vendiam o que tinham, depositavam nos pés dos apóstolos todo o seu recurso. E os apóstolos então, conhecendo as viúvas, conhecendo os pobres, conhecendo aqueles que precisavam com mais urgência do recurso, eles distribuíam e reentregavam para aquelas pessoas, para que aquilo fosse administrado. E é naquele momento nós encontramos este casal. Um casal que quis fazer parte, mas nem tanto. Veja como é impossível servir a dois senhores. Ou você desprezará um e amará o outro. É o que exatamente acontece. Olha aqui, Atos 5:1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Deixa eu fazer um parênteses antes de continuar essa história. Eu quero que você se lembre que isso aqui é Novo Testamento, tá? Isso aqui não é Antigo Testamento. Isso aqui não é Novo Testamento. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já estava sentado à destra de Deus Pai, ok? Oi? A graça estava no ar. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como pois assentastes no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, e levando-o a sepultarem, quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, aquela que estava em acordo com ele. Não sabendo o que ocorrera, então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe de novo. Olha, Deus faz essas.
Dize-me, vendeste por tanto? Por quanto aquela terra? Ela respondeu, sim, por tanto. Tornou-lhe Pedro, porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor, eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Você que é casado, de todo o meu coração, escute o que eu vou lhe dizer. Não deixe, não seja você pedra de tropeço para o teu cônjuge, nem para a tua casa, nem para a tua família. Estejam juntos, em uma só voz, em honrar ao Senhor com a primícia de tudo aquilo que chega nas tuas mãos. Esteja junto em uma só voz em ofertar ao Senhor. Estejam juntos em uma só voz em serem generosos, igreja amada do meu coração. Sabe por quê? Porque eu quero ver você honrar aquele que primeiro te amou. Eu quero ver você honrar aquele que te resgatou do laço do passarinheiro. Eu quero ver você prosperar nos valores que a palavra nos mostra, porque sim, há prosperidade. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aquele que honra ao Senhor é abençoado. Aquele que honra ao Senhor com um coração em como traz e traz é abençoado. Eu e você podemos ser abençoados quando fazemos aquilo que a palavra nos cumpre em fazer. Eu estava orando a respeito desta mensagem e eu estava refletindo neste trecho com relação às bênçãos de honrar ao Senhor. E o Senhor fala comigo de formas diferentes, como Ele fala com você, e, porque Ele tem esse jeito dele de falar individualmente com cada um de nós. E eu fui puxar um livro da minha prateleira para pesquisar algo específico. Quando eu puxei aquele livro, tinha um quadro que foi comprado uma vez lá na loja, e o quadro estava escrito, conte suas bênçãos. E eu entendi naquele momento que eu precisava contar as minhas bênçãos a vocês. Amados, há mais de 6 anos eu moro numa casa que eu pago 50% do valor do aluguel dela. Isso é bênção. Não sei o que você acha disso, mas não sei se você já viu onde eu moro. É casa de prefeito. Pago 50%. Tenho 2 carros quitados. As minhas roupas, 70% ou mais, são presentes do pastor Jay. Quando ele vem, ele traz para mim. Você me vê usando roupa de marca? Não comprei elas, ganhei. Sabe o que é isso? É bênção. Meus filhos usam roupa das melhores. Pessoas de São Paulo presenteiam-nos. Dos Estados Unidos presenteiam-nos. Eu não lembro quando foi a última vez que a gente comprou roupa para os nossos filhos. Tudo herança dos filhos dos amigos que vêm. E é amigo rico ainda, que vem roupa até com etiqueta. Sabe o que é isso? Deixa eu falar para você, é bênção. Isso é bênção. Sabe, amados, lá em casa a gente nunca sequer discutiu se nós iríamos devolver o nosso dízimo. Às vezes a gente procura um ao outro porque Deus fala no coração de fazer uma oferta específica para alguém ou para alguma coisa. E a gente chega um para o outro e fala, e o outro, sabe o que o outro faz? O outro estimula, fala amém. Mas aí como é que a gente vai fazer com isso? Olha, eu pensei assim, bom, então tá, amém. Deus falou contigo, está falado. Imagina. Nada nos tem faltado. Nada nos tem faltado. Amados, essa semana nós estávamos orando e pensando como nós iríamos
comprar uma geladeira para minha sogra, porque ela está com uma geladeira emprestada e a pessoa que emprestou está precisando da geladeira. Me liga um irmão da igreja e fala, pastor, você está sabendo de alguém que está precisando de uma geladeira? Sabe o que é isso? É bênção. Isso é bênção. E eu tenho certeza que é porque eu falo isso com todo temor e tremor, que eu honro ao Senhor acima de todas as coisas, e eu entrego para Ele a minha primícia de tudo aquilo que chega às minhas mãos. Porque é dEle. Se a minha vida é dEle, se eu entreguei a minha vida para Ele, se eu entreguei a minha carreira para Ele, se eu entreguei a minha casa para Ele, se eu entreguei a minha família para Ele, se eu entreguei os meus filhos para Ele, e faço isso todos os dias, como eu não vou entregar aquilo que chega às minhas mãos? Já é dEle. Já é dEle, igreja. É por isso que Malaquias chega ao extremo de dizer que nós estamos roubando do Senhor. Porque é dEle. E quando nós retemos aquilo que é dEle, amados, deixa eu te dizer uma coisa, eu só vou te dizer assim, olha, bênção não é. Bênção não é. Pastor, mas, poxa, a vida é graça, é tudo dEle, eu não estou preso ao dízimo. Então você não vai ter problema nenhum de devolver o dízimo. Se tudo é graça, se você entende que esse princípio não é um princípio neotestamentário, só posso crer que você então está suplantando aquilo que os escribas e fariseus faziam, e devolver o dízimo para você é a coisa mais boba do planeta. Porque ou uma coisa ou outra, de um jeito ou de outro, nós devolvemos ao Senhor aquilo que é dEle. Tem alguém aqui? Sabe? Renda-se a Deus. Renda os teus recursos a Deus. Entregue o teu amor ao dinheiro aos pés da cruz, todos os meses. Talvez o maior momento de adoração nessa casa seja o momento de entregar dízimos e ofertas. Porque enquanto eu e você falamos com a nossa boca, agora a hora que eu e você mexemos com os nossos recursos, aí tem adoração valiosa. Aí tem adoração valiosa. Que a tua boca confesse aquilo que o teu coração está disposto. Que eu e você sejamos cheios de amor a Deus. Porque no final das contas, lá no fundo, bem no fundo, isso diz respeito ao quanto eu amo a Deus. Isso diz respeito ao quanto Ele é para mim. Isso diz respeito ao quanto Ele vale. Isso diz respeito como eu lido com as coisas deste mundo. Isso diz respeito, amados, com o fundamento que eu tenho como fé. Qual é o meu fundamento? Qual é a raiz da minha fé? Até onde ela vai? Até onde ela vai? Ela toca as emoções, ela toca o intelecto, ela toca as palavras proferidas em adoração, ela toca o meu amor ao próximo, mas ela toca ao ponto de honrar ao Senhor com a primícia de tudo que chega à minha mão. Isso é fundamento de fé. Agora, como eu vou continuar? Se coloca no meu lugar, em nome de Jesus, 1 minuto. Como eu vou continuar a falar e a pregar que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, se nós estamos mostrando que nós não estamos amando ao Senhor acima de todas as coisas? Eu peço perdão a você que está nos visitando hoje por uma palavra dessa. Mas eu também sei que o Espírito está falando contigo. Então eu fico em paz, porque a palavra de Deus não volta vazia. Mas igreja é refúgio. Como é que nós vamos amar ao próximo, se nós ainda não estamos amando a Deus sobre todas as coisas? Reflita sobre isso. Reflita sobre isso.
Essa noite é uma noite de arrependimento. O Senhor quer acesso ao teu coração por completo. Talvez até aqui você conseguiu negociar. Talvez até aqui você conseguiu titubear o teu coração, driblar alguns valores e princípios. Talvez você veio de um contexto onde você viu o recurso ser mal utilizado. Talvez você veio de um contexto de uma igreja onde se abusava dessa palavra. E essa palavra talvez gerou uma amargura no teu coração, essa experiência gerou uma amargura no teu coração e você fechou a torneira. Você parou de honrar ao Senhor. Você parou de entregar a Ele a primícia de tudo aquilo que chega às tuas mãos por conta de um mau testemunho, por conta de uma experiência negativa. Mas eu quero lhe dizer em amor que quando você fez isso, você não pagou o mal com o mal, você deixou de honrar a Deus. E você precisa pedir perdão para Ele a respeito disso. Você precisa voltar a estas práticas, porque a palavra nos ensina isso. Não deixe com que as más experiências, com que as circunstâncias das quais você saiu. Nós somos uma igreja onde a maior parte da igreja vem de um outro ministério, vem de uma outra história. E sabemos que muitas vezes histórias acontecem. E é verdade, né, gente? Quando a gente sai de um lugar e a gente fica pensando em ir para outro e entramos em outro, as coisas vão acontecendo bem devagarzinho, né? A gente vai aos poucos se adaptando. E eu oro em nome de Jesus para que essa noite seja uma noite de destravar a tua forma de honrar ao Senhor com a primícia dos teus bens. Deixa para trás, esqueça-se das coisas que para trás ficam e avance. Não retroceda. Não seja aquele que retrocede. Não seja aquele que tinha uma intensidade outrora, mas agora está apagado, agora está para trás, agora está humanizado, agora está intelectualizado, agora ficou entre as linhas. Muito pelo contrário, se entregue por completo na presença do Senhor. Deixe o Senhor receber do teu coração. E como você fará isso? Com todo o teu coração, com toda a tua vida, de todo o teu entendimento. Que o Espírito tenha acesso no teu coração machucado nessa noite e sare essa ferida em nome de Jesus. Porque se você viu aqueles para quem você não deu para Deus, você deu para aqueles. E isso também é errado. Ah, pastor, eu ajudei fulano, ajudei Beltrano e só deu tudo errado. Se você ajudou fulano, se você ajudou Beltrano e você deu para eles, de fato deu errado e você começou fazendo errado. Agora, se você deu para Deus, Ele recebeu. Ele recebeu. Pode ter ido para fulano, pode ter ido para Beltrano, pode ter dado tudo errado, mas a tua oferta, Ele recebeu. Ah, pastor, mas, poxa vida, se eu der o que eu tenho, está tudo apertado. O que eu faço? Eu tenho dívida para pagar, eu tenho conta para pagar, o que eu faço? Deixa eu te dizer uma coisa, pergunta para a viúva de Sarepta o que ela acha. Elias chegou para ela e falou, faz um bolo para mim. Ela falou, olha, eu tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha, e a gente vai fazer um bolo, eu e meu filho, e vamos morrer. Ele falou, faz para mim primeiro. Jesus não chegou para aquelas 2 moedinhas da viúva e falou, não, querida, não precisa, já tem muito dinheiro aqui. Ele falou, ela deu mais que todo mundo. Preste atenção na palavra de Deus. A palavra de Deus está querendo nos ensinar nessa noite. Se eu e você humanizarmos a nossa oferta ao Senhor, nunca será para o Senhor.
Mas se eu e você espiritualizarmos aquilo que é material e entendemos que estamos fazendo em honra ao Senhor dos Exércitos, nós estaremos fazendo como aquela viúva. Eu quero orar com você nessa noite. Espero que você não fique bravo comigo, não. Mas que pelo contrário, você me agradeça depois. Porque essa mensagem é uma mensagem para no final da história, quando o teu coração estiver reto perante o Senhor, é para você prosperar. É para você viver coisas que você nunca viveu. Mas sabe, amados, para ressuscitar tem que morrer. Tem que morrer. E se a gente não morrer para as nossas ideologias, se a gente não morrer para as nossas desculpas, se a gente não morrer para as nossas experiências passadas, se a gente não morrer para aquilo que nos aprisiona, nós não ressuscitaremos no entendimento novo. E Deus quer te fazer ressuscitar no teu entendimento novo, mas você precisa morrer para eles, em nome de Jesus. Eu não quero expor ninguém, constranger ninguém, não vou chamar ninguém à frente, porque é um assunto delicado. Mas eu quero que você seja o mais honesto possível com você nesse momento. Feche os teus olhos onde você está. Se é necessário perdão, peça perdão ao Senhor. Se é necessário reconciliação, seja reconciliado com Ele. Porque Ele está aqui para receber o teu pedido de perdão, Ele está aqui para se reconciliar contigo nessa noite. Porque a palavra liberta, e nós sabemos disso. Essa noite é uma noite de concerto com Deus. Conserte-se com Ele, fale com Ele. Fale com as suas palavras mesmo. Se você está com o teu cônjuge aí, pegue nas mãos dele. Orem juntos. Espírito Santo, nos rendemos a Ti nessa noite. Nos rendemos aos Teus ensinamentos, nos rendemos às Tuas ordenanças, nos rendemos, Senhor Deus, a este princípio, que ora foi ordenança, ora foi ensinamento, ora foi de forma voluntária, hoje como princípio, mas ainda aplicável ao nosso meio, ainda de respaldo de bênçãos, ainda de respaldo de devolver a Ti aquilo que já é Teu. Nós nos achegamos a Ti, humildemente, pedindo perdão pelo que erramos, pelo que tomamos como nosso, quando de fato era e sempre foi Teu. Nós, Senhor, lhe pedimos perdão, Deus. Perdoa, Senhor Deus, nos momentos em que achamos que estávamos dando para outras pessoas ou projetos,
ao invés de estarmos dando a Ti. Perdoa-nos, Senhor, nos momentos de oferta, onde questionamos não se era a Tua voz ou não, mas se valia a pena ou não. Queremos ser obedientes a Ti. Porque uma obediência de um filho sempre valerá mais do que a sabedoria de um homem. Queremos ser obedientes a Ti, Espírito Santo. Para que possamos ser usados quando não faz sentido. Para que possamos ser ousados quando ninguém mais estiver sendo. Levanta-nos, Senhor, como verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade, que Te amam acima de todas as coisas. E que constantemente provam isso, por meio deste princípio tão lindo, que o Senhor estabeleceu antes mesmo de tornar-se lei. Ajuda-nos, Senhor, a resgatarmos essa verdade na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a nos tornarmos, Deus, filhos obedientes que honram, que priorizam, que faz isso, Senhor Deus, não com a sobra, mas com a primeira parte. Ajuda-nos, Senhor, a mortificarmos o velho homem, aquele que é apegado às coisas desse mundo. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos com que a nossa adoração não seja somente canções, mas que se tornem em recursos, que se tornem em provisão, que se tornem em outras ações e atitudes. Ajuda-nos, Senhor, a provarmos para nós e para Ti como ofertamos, como devolvemos dizimando. Ajuda-nos, Senhor Deus. Nós queremos declarar nessa noite que somos Teus. Somos Teus e de mais ninguém. Somos Teus, não somos de Mamon. Somos Teus, não somos das riquezas. Somos Teus, não somos do dinheiro. Somos Teus, não somos do status. Somos Teus, Senhor. Não somos da luxúria. Somos Teus e não somos do egoísmo. Somos Teus e não somos dos medos. Somos Teus e de mais ninguém. Somos propriedade exclusiva do Senhor. Sacerdócio real, povo de nação santa, eleitos do Senhor, somos Teus e de mais ninguém. Somos Teus, Senhor. Tudo aquilo que não é o Senhor em nosso coração, neste trono que só cabe o Senhor, arranca pela raiz, tira de uma vez por todas, e seja entronizado nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas ofertas, na devolução dos dízimos, em todas as coisas. Dá-nos, Deus, dá-nos, Senhor, a revelação do Teu Espírito, para que possamos sermos encontrados obedientes, Senhor Deus, obedientes a Ti. Oh, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. 1 João, capítulo 2, versículo 3, diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E que nós possamos ter o amor de Deus aperfeiçoado nas nossas vidas, por meio das nossas atitudes, por meio da nossa forma de conduzir a vida, em todos os aspectos, em nome de Jesus. E eu oro para que a adoração dessa casa, nos recursos
duplique o valor, em nome de Jesus, para que nós possamos ver a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor sobre as nossas vidas, e que nós possamos ver o coração generoso sendo derramado no altar do Senhor, honrando a Ele acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém.